Fala pessoal, fazendo nossa quarta videoaula aqui de exclusão e alteração dos dados através da nossa index, ok? O que a gente vai fazer aqui primeiramente? O que eu fiz aqui, eu alterei a tabela aluno e coloquei mais dois campos. Coloquei data de criação e o ID aqui da nossa tabela. Para a gente fazer passo a passo, eu vou eliminar aqui, ó, eu vou fazer de novo para vocês acompanharem. Criar aqui a nossa tabela aluno, 4 campos, executar aqui. O nosso primeiro campo vai ser ID, o segundo nome, o terceiro idade e o quarto data de criação. O primeiro campo aqui, ID, vai ser do tipo int, ele vai ser uma primary key, tá? Minha versão aqui do MySQL, dessa outra janelinha aqui, eu vou clicar em executar e marcar aqui, ó, autoincremente, ó, autoincremente. O que quer dizer esse autoincremente? Que quando a gente for, à medida que a gente vai incluindo registro, ele vai evoluindo o valor desse campo. Vai começar com 1, 2, 3 e aí por diante. Nome vai ser varchar, tamanho 100, idade vai ser int, data de criação vai ser date. Pronto, só isso mesmo. Guardar aqui a nossa tabela. Não tem nenhum valor na nossa tabela. O que eu fiz aqui para ir adiantando é o seguinte. Nós temos aqui, ó, na nossa classe aluno DAO, um método chamado excluir. Esse método excluir, ele tem a sintaxe aqui da nossa query delete from aluno, onde o ID desse aluno, o ID dessa tabela vai ser igual ao que eu setar lá na minha controller, tá? Então aqui eu já passo o valor do ID para minha query e retorno aqui, executo essa query aqui e vou retornar o resultado para dizer se inseriu ou não, tá? A mesma coisa não é o editar ainda, é o consultar apenas. A gente vai consultar para poder editar. Então essa é a lógica. Eu faço um select asterisco from e aqui vocês podem ver que é parecido com o excluir, que a gente tem que passar o ID. Se a gente não passar isso aqui, ó, é a mesma coisa da lista. E aqui no excluir, se a gente não passar, no deletar, se a gente não passar o where, ele vai excluir todo mundo que tiver na tabela. Então é por isso que a gente precisa passar isso aqui, ó, tá? Aí nós temos aqui como resultado a execução e um fetch object, que a gente vai trabalhar o resultado dele como objeto na nossa view, na nossa index. Aqui no controller, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no listar. Eu instancio um novo aluno, eu vou setar aqui o valor que vem lá da variável excluir, ok? Esse valor ele vem aqui que a gente vai colocar no nosso link, excluir, e chamo o método excluir. A mesma coisa no consultar. Eu vou passar aqui como valor do ID o valor que eu cliquei lá em editar, e ele vai chamar o consultar. Isso aqui é apenas para mostrar na tela, tá? Vamos para a nossa tela. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma nova coluna chamada ações. A gente criou a nossa coluna chamada ações e aqui a gente vai criar uma nova coluna com dois links aqui. Para criar um link HTML a gente utiliza a tag A, a gente vai utilizar aqui href, que é para referenciar o nosso link. Nosso primeiro link vai ser o editar. Então o editar, a gente vai fazer essa chamada aqui no próprio index, tá? Então a gente vai utilizar só interrogação, editar, igual, aí eu abro aqui um PHP e dou um eco em que? No meu ID do aluno. Vou chamar aqui o aluno, o ID. Isso aqui a gente vai ver como é que vai ficar lá na tela, tá?
e aqui vai se chamar editar. Esse aqui é o que aparece pra gente. Vou criar aqui uma outra linha, só que agora o excluir a gente vai chamar lá de ações, vai ficar mais organizado ou menos feio aqui. Então a gente vai chamar o excluir em ações. A gente vai passar lá o excluir e esse excluir vai receber o ID do aluno. Aqui nós vamos passar excluir. Okay? Vou salvar aqui, vou para nossa tela. Não tem nada, vamos cadastrar aqui Fábio, idade 60, teste, idade 30, Rafael, idade 99, Ezequiel, idade 20, Maria, idade 23, beleza. Quando a gente colocar o mouse aqui em cima do nosso link, lá embaixo vai estar escrito ações.php, interrogação, excluir, e aqui, interrogação, editar. Dá uma organizada nesse aqui, vou colocar uma pipe aqui, só para não ficar muito junto lá. Pronto, dei uma separada. O que eu fiz aqui? Eu coloquei só isso aqui, ó. Tá? Dá uma separada aqui. Então, o editar, o que a gente vai fazer para editar? A gente vai verificar isso aqui, ó. Como ele vai chamar na própria página, a gente vai colocar um if, se existir um get editar, que é o que a gente passa, né, via get, a gente passa aqui, ó, via get, tá? Aqui a gente está passando via post nosso formulário, aqui o nosso link a gente passa via get. Se existir isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova instância de aluno, ou melhor, vou criar nova instância não, aluno, eu vou chamar o consultar. Se existir isso aqui, não preciso nem distanciar nada. Só que isso aqui eu vou atribuir uma variável chamada aluno edit. Esse aluno edit eu vou utilizar ele aonde? Eu vou utilizar ele aqui no value de cada input. Esse valor aqui é um valor, se eu colocar aqui, ó, 55, lá no meu nome do aluno vai aparecer lá 55, tá fixo. O que eu quero? Eu quero fazer assim, ó, que se existir isso aqui, se existir esse camarada aqui, eu vou retornar ele e o nome. Se não existir, não retorno nada. Coloca aqui. Dessa forma. Vamos ver. Isso aqui se chama um if ternário, tá? Se existir isso aqui, depois interrogação vai vir o valor positivo, true. Se não existir, vai vir o valor falso, que é em branco, não quero que imprima nada, ok? Então, a gente vai fazer isso aqui também para a idade. Vamos lá na idade do aluno. Eu quero que, se ele existir, ele vai retornar a idade, ok? Vem aqui, salvo, não tem nada, né? Então, esse aqui já existe lá no nosso controle, ó. Editar, está verificando se o get editar existe. O que a gente vai testar? Vou clicar aqui no teste. Opa, não retornou nada. Editar 2. Tem alguma coisa errada aqui no nosso editar. Vamos verificar o que aconteceu. Só um eco. Foi o que aconteceu aqui. Só faltou isso. Então, vamos voltar aqui. Vou voltar, atualizar e vou clicar aqui em Maria editar. Opa, Maria, apareceu Maria. Deixa eu dar um zoom aqui. Editar, teste. Quando eu clicar em editar, se existir editar, eu quero que isso aqui mude para alterar. Para quê? Para que eu chamar uma função, um método chamado alterar, tá? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar isso aqui dentro de uma condição.
se existir isso aqui, ó, já salvar aqui. Se existir isso aqui, eu quero que apareça o alterar. Aqui vai se chamar alterar. Se não, else, ele vai aparecer isso aqui. E como a gente está utilizando aqui a estrutura do if, do else, a gente tem que colocar aqui, ó, end if. Então quer dizer o que? Se existir o aluno, ou seja, eu cliquei lá em editar, ele veio aqui, consultou e trouxe o valor para esse cara aqui. Aí ele editou. Aí vai alterar. Apareceu o botão alterar. Se não, vai aparecer o botão salvar. E ele vai submeter isso aqui para ações. Qual a diferença? Aqui lá em ações, a gente vai fazer isso aqui, ó. Lá em ações, eu vou copiar isso aqui. Eu vou perguntar aqui, existe a opção alterar? Aí se existir, eu vou chamar o método alterar. Esse método ainda não existe lá no nosso controle. Vamos criar ele agora. Vamos criar ele aqui agora. O alterar, eu vou receber... Vou receber aqui os valores. Não vai ser igual a esse não. Vai ser igual ao salvar. Cadê? Copiar aqui o salvar. Vem aqui no final. Vou alterar. A diferença aqui, pessoal, que eu vou passar aqui, além do nome da idade, eu vou passar o ID. Então, esse ID aqui, ó, é post ID. Ele vai chamar o método alterar, tá? Isso aqui ainda faltou a gente colocar lá no na nossa tela. A gente vai colocar daqui a pouco. Vamos só criar o alterar lá no DAO. Vem aqui no DAO. Eu vou copiar aqui o excluir. Venho aqui. Eu vou dar um update na tabela aluno. Eu vou colocar aqui, ó, set nome recebe. Vai receber o que? Vai receber o que eu passei pro nome aqui, ó. Vai receber o que eu setei lá no nome. Já vou pegar esse aqui, idade também. Nome. Aí aqui depois do nome eu coloco uma vírgula. Set idade recebe o valor da idade, onde o ID é igual que eu setei lá na hora de chamar o alterar. Então é dessa forma aqui que a gente vai fazer o update. Tranquilo? Então vamos lá, galera. Aqui tá acabando já. Alterar, ele vai ser chamado aqui pelo controle, né? Já tá chamando. E esse alterar aqui, a gente vai chamar lá dentro do ações. Tá aqui, ó, o ações. Beleza? Agora o que faltou aqui foi eu definir, já vou utilizar essa estrutura aqui, eu defini o meu input chamado ID. Lembra que lá no controle eu estou passando aqui o post ID, né? Então, como ele só vai existir caso eu estiver fazendo uma alteração, o que eu vou fazer aqui? Aqui vai se chamar ID, certo? Aqui é a mesma coisa. E aqui não vai ser texto, vai ser hide. Por quê? Porque esse campo eu não quero que ele apareça, tá? Então, se eu salvar aqui, ó, salvar, ele não está aparecendo e o botão já virou alterar.
Quando eu clicar aqui, ó, o teste vai se chamar Zezinho. Zezinho, a idade dele é 30. Quando eu clicar aqui, ó, em alterar, eu vou estar alterando o camarada que tem o ID 2. Vou clicar aqui em alterar, ele deu um erro a executar o comando. Então vamos verificar aqui o que aconteceu. Que erro foi esse? Então a gente vai alterar ações, veio alterar, aqui não é salvar, é alterar. Vamos ver se foi só isso. Vou voltar aqui, colocar o Zezinho 30, clicar em alterar, deu erro, então não foi só isso não. Então vamos lá, verificar aqui, tal, alterar, update, aluno 7, nome, estou recebendo aqui, passando o valor do nome, vírgula, não tem 7 não, foi mal, só aqui é só a idade, o 7 eu já estou colocando aqui atrás, então, vírgula, idade, aí ele vai receber a idade, e o ID vai ser igual a esse cara aqui. Então, voltando, Zezinho, era teste, né? Vamos fazer o teste com o Ezequiel aqui, ó. Ezequiel de Souza, idade 20, vou clicar em alterar, opa, Ezequiel de Souza, já alterou Ezequiel de Souza, aqui na nossa tabela nós temos os camaradas, Ezequiel de Souza, Rafael, eu vou alterar o Rafael agora, Rafael, editar o Rafael, vou colocar o F maiúsculo, Rafael, Rafael Rodrigues, alterei, Rafael Rodrigues, venho aqui para ver na nossa base, Rafael Rodrigues está alterado, ok? Então, essa parte do alterar deu um pouquinho de trabalho aí, mas a gente conseguiu fazer. O excluir, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar lá em ações, a gente vai lá em ações e perguntar se foi passado o parâmetro excluir via get. Via get, por que via get? Porque o link lá tá via get, aqui ó, cadê? Index, aqui no meu index, ações, estou indo para o arquivo ações, depois eu vou passar aqui o valor excluir via get, e esse valor, esse nome excluir, ele tem um valor do ID, tá? Então aqui em ações, a gente vai pegar esse camarada aqui, que vem via get, excluir, alterar aqui para excluir, certo? Vou lá no meu excluir aqui, ó, já está pronto, já tinha feito o excluir, passando via get, tá? Venho aqui, salvo, só verificar nosso método aqui. Tal, tô passando, beleza, então vamos lá, excluir. Eu quero excluir aqui o teste, vou excluir o teste, clicar em excluir, opa, excluir o teste. Ó, o teste está aqui, clicar aqui para atualizar, excluiu. Então pessoal, esses aí foram os nossos exemplos de editar e excluir. Quem gostou aí, dá um like, uma curtida lá no nosso vídeo e compartilha aí para quem está iniciando, quem tem dúvida. Se eu não falei nada da dúvida aqui no vídeo, pode perguntar aí nos comentários que eu vou tentar explicar, tá pessoal? Para quem já tem um pouco de conhecimento, um conhecimento um pouquinho mais avançado, esses vídeos aqui a gente pode ver aqui, muita gente vai falar que é gambiarra, não sei o que, mas eu estou explicando justamente para aqueles que ainda estão aprendendo, tá pessoal? Agradeço aí pela oportunidade de apresentar essas videoaulas para vocês e até a próxima.